Maravilha, pessoal. Estamos aqui para o último vídeo do dia. Vivara. Vamos sem mais delongas. Reclamações ficam para o final. Vamos lá, Vivara. Vivara, gostei muito desse slide aqui, né? Olha como é que é bonitinho para dar de presente para uma pessoa, né? Legal. Vivara. Então, o Thiago, ele começa com os destaques do primeiro trimestre de 2026. Ele fala que houve uma robusta geração de caixa operacional. Foram 92 milhões de caixa, revertendo o consumo de 173 milhões. Eu me lembro de ter feito uma análise. A empresa tinha tomado um risco sacado para evitar que a perda do estoque fosse mais profunda. Eu me lembro de algo assim, sabe? Mas, de fato, isso é um destaque legal. Aqui a receita bruta e líquida também cresceu 13%. Destaque para as vendas nas mesmas lojas e vendas digitais de 16% de crescimento. Então, Joias Vivara com muita resiliência, né? A margem bruta cresceu 69%. Então, isso significa que a empresa está gastando menos para produzir, né? Então, parece que está rolando tipo uma estabilização lá da fábrica da empresa. E houve maximização de retorno, né? Então, o retorno do ROIC ficou em 23%. Mas quando você olha o destaque assim e não vê o lucro líquido, não vê o negócio assim, já fica meio assim. Só que, olhando para os resultados anteriores de Vivara, dava para esperar que não teria avanço no lucro líquido já nesse primeiro trimestre, por conta dessa questão da fábrica não estar funcionando. Mas isso não é motivo sozinho, tá? A empresa vai justificar por isso. Mas esse não é um motivo isolado, não. Então vamos avançar. Então, a robusta geração de caixa. Então, eles começam do note, né, que eles começam do pé do resultado para ir para a cabeça. Então, a cabeça é o que? É receita. E aí você desce para dívida e geração de caixa. Só que eles começam daí. Então é tudo para evitar que a notícia ruim fique para o final, né? Mas, bom, robusta geração de caixa, como nós já vimos. Então, no ano passado tinha gerado caixa negativo. E a dívida líquida diminuiu, né? 0,3 do EBITDA. A empresa quase que não tem dívida, apesar da forte expansão de lojas, né, que tem feito ao longo dos anos, mas 246 milhões de dívida, super tranquilo aqui, beleza? E aí vem a receita bruta crescendo 13%, crescimento em todas as frentes, tá? Até quiosque cresceu. Então, nas lojas Vivara, nas lojas Life, no digital, crescimento de 16% e no crescimento dos outros aqui. Destaque para Store Sales forte, de 9,7%. E na Life veio no consolidado, né? Vivara 10 e Life 6,2. E o crescimento das vendas digitais. Quando você olha por categoria, eles também conseguiram crescer a quantidade de vendas na categoria, né? Então, relógio vendendo mais, joia vendendo mais, Life vendendo mais. Então, tudo acontecendo naturalmente aqui, né? E o ticket médio expandindo, então eles estão conseguindo repassar preço, outra coisa positiva, né? Então, até aqui, você fala assim, pô, tá indo bem, né? E vem expansão, eles abriram 5 lojas, eles estão fazendo um estudo. Esse estudo é interessante porque mostra como a receita da Vivara cresceu e eles estão justificando que é, a, a receita da Vivara, das lojas Vivara, volta a crescer bastante quando, é, a partir do segundo ano. Então, esse estudo continuará com certeza acontecendo, né? Mas existe muita quantidade de lojas aí em ambas as lojas do mesmo shopping, né? Então, isso aqui é interessante, esse estudo, e ela está presente em 307 shoppings, né? Muito legal. Aí vem a receita de subvenção e receita líquida, né? Então, o que acontece aqui é que essa receita de subvenção é aquela questão da fábrica, né? Então, você tem uma menor quantidade de
de produtos sendo produzidos, e aí você tem menos impostos diferidos. Porque quando você constrói uma fábrica no lugar, você ganha um crédito presumido de ICMS, que está aqui escrito na fábrica de Manaus. Só que como tá essa estratégia de otimização de estoque está acontecendo, a Vivara está evitando um pouco de comprar ouro, então a produção lá não está acontecendo tanto, sabe? Então, acaba que, apesar desse avanço de receita, por conta da fábrica estar praticamente parada, não tem esse desconto no imposto de renda, e aí a empresa reporta um lucro líquido menor. Só que não é só esse o motivo, tá? Então, eles vão falar muito que é por isso, mas não é só por isso. E aí, existe também aqui a receita líquida avançando em 10%. Aquela receita que nós vimos de 13% era a bruta, né? Então tem algumas incidências de devolução aqui. E também tem um novo centro de operações acontecendo lá no Espírito Santo, né? Que gerou aí 12 bilhões, então eles estão vendo um efeito positivo com isso aí acontecendo. E o lucro bruto, ele cresce. Então, é engraçado, mas não é engraçado, né? Porque acontece essa questão aí com a fábrica e o lucro bruto acaba avançando. Então, inclusive, a margem é ganha aqui. Então, existe aqui um reposicionamento das lojas Vivara com relação ao preço do ouro. E das lojas Life, né? Teve aí o fruto da natural evolução do custo de prata dos estoques, né? Então, super tranquilo aqui o resultado do lucro bruto. E aí veio o EBITDA. O EBITDA já gera menos. Então, você já vê que a margem fica estável e gera a mesma quantidade de EBITDA, mesmo crescendo tanta receita assim. Tanto assim, né? Eles cresceram receita em 2 dígitos. Então, aqui você já começa a entender que não foi só a parada da subvenção, mas também foi a alavancagem dos gastos operacionais e administrativos. Então, teve um maior gasto com venda, teve um maior gasto com marketing. Então, tudo isso, e teve o frete também, por causa do centro de distribuição lá do Espírito Santo, que foi inaugurado em junho de 25. Então, eles estão fazendo essa jogada com estoque para conseguir atender as lojas com maior precisão e diminuir a quantidade de estoque, de dias de estoque, né? Então, tudo isso contribui para que o EBITDA venha tenha sido impactado. Então, só do EBITDA ter vindo assim, aí o lucro líquido vai acabar de cair, né? Então, o lucro líquido 88 milhões, quando era 122 milhões. E aqui, esse lance de subvenção é que o que eles explicam é que o lucro do ano passado, do primeiro trimestre, ele estava inflado. E aí, eu vou até abrir o Fundamentei, só para a gente consultar uma coisa aqui, porque de histórico eles são ruins no balanço, né? Mas meu objetivo aqui é ver quanto lucra trimestralmente, assim, a Vivaro. Só para entender se esse efeito de subvenção ele é relevante, assim, sabe? Então, trimestralmente lucra aí seus 200 milhões, né? Mas é bem sazonal, né? Mas aqui, olhando, é uma empresa muito recente, né? Mas aqui 36 milhões, aí 25, 115 milhões, e agora 26, 81 milhões. Então, é um negócio sazonal também. Mas, enfim, não acho que seja assim. É, é também por causa da questão das fábricas, né? Mas teve a outra questão também, que foi o resultado financeiro. Então, foi um mix aqui de sentimentos. E a margem líquida cai, né? 8 pontos percentuais. Mesmo assim, o ROIC vem forte, né? Então, o ROIC de 23%. E aí nós vamos aqui, eles têm esse plano de otimização do estoque, né? Então, eles estão aí fazendo uma redução do volume de ouro no estoque, estão fazendo aí
uma queda de saldo de produtos acabados na categoria joias Vivara, né? Então, bem legal esse trabalho aqui que a Vivara tem feito para conseguir otimizar o seu estoque. O que parece que estava acontecendo bastante é de o cara chegar na loja e não ter o produto. E aí ele não levava, né? Então, essa jogada entre fazer com que os produtos girem mais entre as lojas faz com que haja mais custo de frete também. Então, tudo vai combinando para me dar um pouco o lucro líquido da empresa, mas eu acho que é um momento, é momentâneo, não é algo que reflete algo que sempre vai acontecer, sabe? E aí, nós vamos aqui com a reconciliação, mas eu não vou dar uma olhada muito para isso daqui, não, e já vou já para o press release. O press release deles é muito bom também, o material é muito bom. Não é um material ruim, não. O que tá ruim é meu nariz, né? Mas é, você vai entender super o sacrifício aqui e vai se inscrever no nosso canal, né? Você vai dar a curtida para esse vídeo, tarde da noite. Nós estamos aqui visualizando o resultado de empresa. A gente está cumprindo um voto, né? Toda vez que tivesse resultado de empresa, a gente conseguiria fazer esse acompanhamento contínuo aqui. Então, os destaques nós já vimos. E aí, eu gosto de ver na tabelinha, porque na tabela fica claro. Então, olha aqui, as despesas operacionais saltando 20%. Muito mais que a receita. E não tem como segurar, né, cara? Porque você aumenta muito a despesa operacional e administrativa operacional e você não consegue, né? Aí o EBITDA vai vindo 0 a 0, aí vem um resultado financeiro negativo em 14 milhões, vem a questão do IRPJ que veio menor mesmo, porque lucrou menos, mas também tem a questão da fábrica, tanto que o custo veio flat, né? E aí a margem bruta vai cair. Então eu acho que é algo totalmente sazonal, sabe? Eu vejo o resultado da Vivara como algo, assim, cada trimestre é uma surpresa. Às vezes você vai ter uma surpresa assim, dos caras estão explodindo de ganhar dinheiro. Aí no outro trimestre você fala assim, esses caras, sei lá, hein, esses caras estão estranhos. Mas, é, enfim, mais ou menos aqui já consegue descobrir um pouco que o, um pouco disso que eles esconderam lá na apresentação, né? Então você tem que vir e olhar aqui o release, porque é no release que você vai entender. Ah, não, os caras gastaram mais com vendas aqui, teve mais gasto com geral administrativo também, e teve esse outras receitas de despesa operacional. O que que é isso? Então, eles vão explicar lá na frente o que que é isso e a gente vai ver. Eu lembro de ter visto a explicação, só não lembro o que que é, mas a gente vai ver aqui juntos. E aí eles vão explicando cada coisa, né? Então a gente já viu que as receitas por categoria vieram ok, as receitas por loja também vieram ok, o Same Store Sales veio bom, a receita do digital também veio bom. Já sabe disso. Teve muita abertura de loja, também sabemos disso. Então tá tranquilo. Aí eles falam do posto lá no patamar, mas assim, posto de venda, né? Ponto de venda, mas não tem muita comentário de como tá a operação lá, então a gente segue totalmente no escuro sobre essa operação internacional. É porque a empresa começa a dar um passo de fazer expansão internacional, a empresa pode mudar de patamar, né? Então, é algo que interessa o acionista, mas eles ainda não dão muita informação sobre essa questão. Lojas Life, crescimento, já sabe disso também, vendas digital também. Aí vem as deduções por receita, né? Então, essa receita de subvenção, é, ela veio em 65 milhões. Quando no trimestre anterior era 81 milhões. Então, tá vendo que essa questão do, essa questão do centro lá também, do Espírito Santo, ajuda. Então, o que eles explicam aqui é que eles não estão produzindo tanto. E aí, é, eles tiveram aí esse impacto desse PIS/COFINS sobre direito autoral, né? Então, é uma redução aí das deduções que resultou em um crescimento de receita líquida de 10% inferior à expansão de 13%. Aí eles estão explicando a diferença entre receita bruta e receita líquida, né? Mas beleza. E aí veio o lucro bruto. O lucro bruto veio ok, porque a fábrica tá
tá custando a mesma coisa, é isso aí que me estranha, né? Porque assim, como que você fala que você tá com a produção um pouco mais pausada e vem o mesmo custo praticamente, né? O custo até que aumenta. Então, é meio estranho isso daqui, mas pelo que parece a fábrica lá não tá de todo tão parada, né? Esses custos para produção. Ok, então vem aí essas questões com a joia, fábrica pessoal, né? É a menor incidência de horas extras e redução do headcount fabril. Aí vem as despesas operacionais, né? Então, eles explicam que essas despesas operacionais, elas aumentam muito, porque teve Dia das Mães, teve outra data importante que eu já não me lembro qual que é. Mas essas vendas são importantes, aí quando você roda um pouco mais de, de marketing, roda mais despesa com venda, né? Então, isso, essa despesa com venda variar 20% explica em grande parte, a variação do lucro líquido para baixo. Ajuda a explicar. Aí vem a questão com o frete, né? O frete também aumenta muito, né? Tá aqui, ó, frete, 85% de aumento. Então, isso aqui certamente também puxa o número para cima junto com despesa com marketing. E essa outra despesa é por causa de despesas pré-operacionais. Então, como eles estão abrindo loja, aí tem que ficar deslocando o time de lugar para treinar a pessoa, né? E despesas de fundo fixo de loja, então tem que trazer estoque, né? Então, teve esse aumento aqui de 39% nas outras despesas com vendas. Aí vem as despesas operacionais, que também crescem no mesmo passo que a receita, né? Então, não tem muito jeito, né? Então, você vai perdendo dinheiro aqui, vai perdendo dinheiro lá, e aí vai ter menos lucro mesmo. E ainda tem receita financeira, aí o lucro líquido não suporta tanto isso, né? Mas, mesmo assim, reportou um lucro líquido positivo, não tem muito. Assim, o mistério do resultado é que os caras da Vivara, eles são muito espertos, né? E você tem que ser mais esperto que eles. Você não pode cair no papinho deles, não. Então, é, cara, caramba, como que pode dar isso ficar tão ruim assim, né, mano? E aí, é isso, almoxerifado para as lojas, né? Teve essa questão de acordos trabalhistas também, então acaba pesando muito, né? Essas coisas. Já são 5 milhões, né? A empresa poderia estar salvando pro lucro líquido. Daí o EBITDA cai 2,5 pontos. Então você tem uma menor taxa de imposto aqui que difere, né? Diferido. E o resultado financeiro varia em 600%, né? Então, e fora depreciação, amortização que fica aqui estável, mas consegue entender que existem aí o resultado financeiro ainda que atrapalha o resultado do lucro líquido. Vai, Dia dos Namorados, os dias namorados, mas os namorados ainda vai chegar, né? Mas mesmo assim, eles já estão aí com esse custo de movimentação de estoques também, né? E aí o lucro líquido cai 27% no mesmo período, mas eles explicam, né? Explicam que o resultado financeiro refletiu a elevação do CDI, né? A linha do imposto de renda foi impactada pela redução do ritmo de produção da fábrica própria no período. E aí o que me irrita é, tipo, a fábrica não teve o custo que baixou, aumenta o custo com a fábrica. Então, os caras diminuem a produção e a fábrica custa a mesma coisa. Enfim, não é um resultado bom assim de Vivara, não, tá? Então, aqui eles até falam, né? Se a gente expurgar esse lance da subvenção, que totalizaram 9 milhões, bem como redução do imposto de renda, o que foi menor, em 42 milhões, o lucro líquido teria apresentado um crescimento de 25% em comparação anual. Bom, aí eles falam, né? Teria.
Teria, evidenciando a solidez da performance operacional do negócio. Então, é uma empresa que precisa ficar com atenção nas despesas com marketing, com vendas, para entender. Precisa mesmo sustentar esse patamar de gasto para aumentar tanto a receita. Tanto não, né? Não aumentou tanto assim também. É que o endividamento, então, tem essas paradas com o risco sacado, né? O risco sacado é bem pequenininho agora, então tem mais empréstimo aqui em financiamento mesmo de curto prazo e de longo prazo. Mas a dívida líquida sobre EBITDA é muito tranquila, não tem o que falar, né? Empresa que não tem dívida, endividamento tranquilo demais. Aí a geração de caixa de 90 milhões, esse é o grande destaque da esse é o grande destaque do trimestre, porque no trimestre passado tinha gerado caixa negativo de 173 milhões, né? Então tem uma melhora aí na questão do caixa, né? Dos estoques. E aí o CAPEX veio aqui em 3,1% em relação da receita, né? Então, tem a expansão aqui das novas lojas, que está acontecendo a todo vapor. Eu lembro que eles tinham falado de um guidance de abertura de novas lojas, né? E a dinâmica de estoques, né? A dinâmica de estoques fica aqui com os produtos acabados em matéria-prima bem estáveis, né? Para falar a verdade. Então, eles têm bastante dia de estoque ainda. Então, é uma empresa que tem bastante dia de estoque, né? Então, é uma empresa que vai ter que ainda vai ter aqui essa questão com a aquisição de ouro e prata que vai demorar ainda, né? E eles fazem aquela estratégia de derreter, jogar esse produto para cá, vai para lá. Então eles estão gastando muito com frete, até muito por causa disso também. Aqui expansão, então eles estão aí, já tem 5 lojas, né? Maior presença no Sudeste, hã, mas está crescendo a quantidade de lojas e a participação do mercado brasileiro de joias cresce. Então antes era 24%, né? Não, na verdade, a participação do mercado brasileiro de joias é 24%, isso mesmo. Joias Vivara é 12,7% e por aí vai. E termino o resultado praticamente, tá? Eu vou dar uma olhada aqui na demonstração do resultado. Então, é mais ou menos isso, né? Então, até o lucro bruto estava tudo bem. Aí já vem a despesa operacional que cresce 18,9%. Vendas cresce muito. Pela administrativa também cresce. Menos que a receita líquida, mas cresce. E aí o resultado financeiro vem negativo, com aumento de 31%. E o lucro operacional já vem em queda. E o lucro líquido cai ainda mais por causa dessa questão do imposto de renda, né? Então, tem que falar, é isso mesmo. Nós terminamos aqui o a análise, né? E aqui tem o fluxo de caixa também. Então terminamos a análise de Vivara aqui. E nós vamos propriamente dito lá para o site do Fundamentei. Então, para fechar, nós vamos fazer aqui a análise da IA, né? Vamos ver o que a IA fala. Então, a receita bruta impulsionada pelo indicador de vendas em mesmas lojas, consolidado em 10,5% pelo avanço de 16,2% nas vendas do canal digital. Então, a expansão física segue o seu curso, com a abertura de 5 novas lojas da marca Life no trimestre. Então, tem 503 pontos de venda agora. Vigor comercial, aliado à assertividade do portfólio, garantiu à companhia um ganho expressivo de 2,8% de market share, consolidando sua liderança isolada com 24,8% no mercado brasileiro de lojas. Aí veio o EBITDA, né? Então o EBITDA caiu 4,3%, então encerrando o período em 16,2% a margem, né? Então, essa contração ocorreu a despeito do excelente ganho de 2% na margem bruta, que alcançou 69% graças à gestão de precificação e mix prata de ouro. O resultado operacional foi severamente pressionado pela redução nas receitas de
subvenção da fábrica em Manaus e pelo salto nas despesas operacionais. Então, a empresa justificou a mesma coisa, né? E a IA também. O forte aumento nas despesas refletiu maiores investimentos em marketing, gastos logísticos com a transição do novo centro de distribuição no Espírito Santo e o inchaço natural da estrutura para suportar a rede expandida. Né? Sim. Então, o resultado financeiro consolidou-se com uma despesa líquida de 14 milhões, configurando uma piora expressiva frente à despesa. Então, teve aí uma taxa de CDI, né? E coisas aí, marcação a mercado. E aí o lucro líquido vem somados em 88 milhões, forte retração de 27%, né? Duramente comprimida em 8 pontos percentuais, caindo para 14,8% a margem líquida. O tom na última linha do balanço é a síntese do trimestre. O crescimento das vendas não chegou ao lucro devido ao choque nas despesas operacionais, ao peso das despesas financeiras crescentes e principalmente a menor contabilização do imposto de renda diferido, prejudicada pela decisão estratégica de reduzir o ritmo produtivo da fábrica. E a dívida, 246 milhões, né? Muito tranquila a dívida, não tem o que falar. E aí, a Vivara reportou um resultado regular no primeiro trimestre, marcado por uma dinâmica em que decisões estratégicas corretas para o caixa machucaram a rentabilidade contábil de curto prazo. No top line, a operação é irretocável, né? Same store sales, market share grande, poder de precificação, né? Margem bruta forte. Então, o gargalo se concentrou aqui do meio para o fim do resultado da demonstração de resultados, né? Isso foi um sucesso absoluto no fluxo de caixa, né? Essa geração de caixa, essa questão com estoque, né? Mas custou caro para perda de subsídios fiscais, IR diferido, fatores que somados aos maiores gastos com expansão e logística derrubaram o EBITDA e dizimaram quase um terço do lucro líquido. É um balanço opticamente feio na última linha, mas que esconde uma empresa saneando o capital de giro, extremamente saudável e pavimentando o terreno para voltar a alavancar os lucros com estoque leve nas fortes datas sazonais que virão. Então é isso, né? A empresa está tentando consertar o estoque, tentando consertar o giro de estoque entre as lojas, né? Só que aí é uma coisa que eu não entendo e a IA também não comentou aqui, é a questão do custo da fábrica, né? Ela continua, o custo da fábrica inclusive até aumentou. Então, a margem bruta poderia ter melhorado ainda mais, porque já que não está produzindo tanto, né? Já que a decisão é de desacelerar a fábrica, por que gasta tanto com ela, né? Mas enfim, deixa eu ver o que o Arthur falou. O resultado contábil da Vera assustou um pouco, mas pelo visto as vendas continuam bem, mesmo com as despesas disparando. Sim, despesa disparando, só sendo tributarista. É tanta variação de subsídio, subvenção, que dá quase um nó na cabeça para entender. Depois de ajustar para lá, jogar para cá, pensar de novo, reduzir o anterior, aumentar o atual, acaba parecendo um resultado bom. Mas demorei a entender o que estava acontecendo. O João aqui, não gostei. A Cassandra é uma pessoa legal. Esse aqui eu vi esse comentário aqui, né? E aí, não, meu comentário tá lá atrasão, né? Enfim, beleza. Então, nós enfim, então nós vamos. Esse é um resultado que certamente vai dar muita visualização, né? Mas enfim, vamos lá então para os nossos destaques e a gente volta aqui para fechar o vídeo, tá ok? Então, até daqui a pouco. Maravilha, então chega aí, vamos trocar ideia sobre o resultado de Vivara. Então, eu destaquei aqui que quando eu comecei a ler essa apresentação, eu, é, eu vi assim, destaque de geração de caixa,
maximização de retorno. Os caras. hum, Enfim, então já dava para saber que no contábil o lucro não estava tão legal assim. Tanto que ele não é digno de destaque, nem no release, nem na apresentação. No top line, os números estão excelentes. Crescimento de duplo dígito para todas as lojas. Até os quiosques venderam bem. Same store sales de duplo dígito para Vivara. Também ok para Life. E o avanço no digital também de duplo dígito, 16% para cima. Todas as categorias crescendo bem, né? Relógio, joias, acessórios, por aí vai. E aí, quando nós vamos para a próxima linha, o lucro bruto, que veio com variação até maior que a receita líquida, e aqui eu até entendo esse custo não acompanhar a parada da fábrica, porque por mais que a fábrica ela está parada, muito entre aspas, ela continua trazendo custo. Então não tem o que fazer, né? As máquinas continuam lá, tem que continuar pagando o pessoal, porque você não mandou todos eles embora, né? Eu sei que teve alguns semestres aí para trás que eles fizeram uma grande contratação de pessoal. Só que, enfim, aí até aqui o resultado tá beleza, né? Só que aí vem a próxima linha, que é as despesas com vendas e operacionais, e aqui tá, para mim, um dos principais motivos para queda de 1/3 no lucro líquido. Então, o marketing e a logística estão custando um pouco mais caro para a companhia nesse exato momento, por isso o lucro líquido vai decrescer. Em seguida, vem o resultado financeiro, que aumenta 81%. E, assim, nominalmente falando, em quantidade de dinheiro, não é um valor tão relevante. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Eh, Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó, o resultado financeiro. São são 16 milhões. 16 milhões fariam com que o lucro líquido voltasse ao patamar? Cairia menos só, mas também é outra coisa que faz com que o resultado não com que o resultado caia desse tanto, né. Beleza. O A justificativa principal aqui é a desaceleração da fábrica. E tudo bem. E quando a fábrica desacelera, a empresa deixa de gerar créditos tributários, que antes limpavam o balanço. Então, como essa fábrica está lá em Manaus e ela gera emprego para Manaus, então o governo vem e te dá crédito tributário, falando: "Não, muito obrigado por você ter aberto uma tem que ir lá, Manaus é longe para burro, você está com a fábrica lá, você tem custo de logística com isso, mas você ganha no imposto". Então, ótimo. E aí, o imposto, ele é de fato, parece muito pesado, né. Quando você olha aqui, você quando você olha assim, você fala assim: "Pô, 26 milhões de imposto de renda, mano, é muita coisa". Mesmo que tenha caído 40% no número aqui, mas você lucra mais proporcionalmente falando e paga menos imposto, sabe. Então parece que o imposto você pagou mais imposto mesmo. Então, aqui ficou pequeno, né, foi mal, agora que eu percebi, mas eu desfiz o zoom, né. Aqui, ó, estava mostrando para vocês sobre a sobre o resultado financeiro, nominalmente falando não foi tão grande, e o imposto de renda que parece ser mais pesado, né, em relação ao lucro líquido. Olhando aqui, vamos ver se ele é mais pesado mesmo? Vamos tirar essa dúvida? Fazendo a conta de padeiro mesmo, tá? Aqui, ó, o imposto de renda, nesse trimestre, ele veio 26.280, quando o lucro líquido é 80.795, com 32%. No trimestre passado, 430, por 115.038. 38%. Então, assim, parece que o imposto de renda até diminuiu, né? Como a gente acabou de fazer a conta aqui. Mas esse efeito de não produzir muita coisa na fábrica, ele traz, sim, impactos fiscais para a companhia, e aliado a essa questão de perder a mão na eficiência, do
na eficiência, no caso do operacional, com marketing, frete e vendas, então você perde o escudo fiscal, perdeu a eficiência produtiva, né? Porque você não está produzindo tanto mais, e isso segurava o lucro líquido alto nos trimestres de bonança, né? Então, esse é um trimestre que não tem bonança? Não é, um trimestre que veio ok, né? Veio regular, não é um trimestre que veio ruim também. E o lucro líquido varia 30% para baixo. Só que uma coisa que eu quero falar aqui com vocês é uma coisa muito importante. Assim como, assim como qualquer investidor, você precisa estar acompanhando a empresa com regularidade. Então, o resultado ele não brilha os olhos à primeira vista, né? Eu inclusive fiquei bolado aqui. Eu falei, pô, mano, mas esses caras é, perderam a mão no operacional aí, pô, mais marketing, mais venda. Só que Vivara não tem muito medo de apanhar no mercado no curto prazo, para garantir saúde no longo prazo. Então, qual que é a ideia? Essa desaceleração da fábrica está pesando aí o benefício fiscal do imposto diferido. Foi uma escolha que ela está sendo anunciada há alguns trimestres. Já tem alguns trimestres que a empresa está falando, olha, eu vou começar a dar uma limpada nos estoques, a gente vai começar a fazer alguns movimentos com estoque e a gente vai ter que parar um pouco lá a fábrica, beleza? Beleza. Então, você foi avisado indiretamente sobre isso e você não se lembra agora. E você fala que o resultado de Vivara foi péssimo. Então, qual que é a ideia? A ideia é brecar um pouco as vendas, aproveitar o estoque de ouro que a empresa tem, que a empresa construiu, ouro e prata. É, e assim, a ideia é não entupir os canais de venda com produtos que perderiam valor. Então, eles perderam sim a mão na dose de marketing, na dose de frete, mas num cenário de briga por market share, em datas importantes como essa, como o Dia das Mães, você precisa botar seu time na pista e vender, né? E se isso trazer clientes relevantes para os próximos trimestres, então valeu a pena demais esse gasto, né? Então, o lucro caiu, mas eu enxergo ele como uma base para um crescimento mais limpo, mais rentável nos próximos trimestres sendo estabelecido. Então, o aprendizado aqui para mim foi maravilhoso nesse trimestre. Para mim, eu quero que todos os trimestres eles sejam de avanço, como a maioria dos que eu avaliei aqui hoje. Eu avaliei só os únicos que não vieram tão bom. O Vivara foi o pior, né, de todos, mas Engie também não veio tão bom, mas é nesse que a gente aprende. É nesse que nós aprendemos a avaliar alguma coisa. Quando eu olho lá, Caixa Seguridade, aumentando tudo, explodindo de ganhar dinheiro, distribuindo dividendo, tem que avaliar o quê? Não avaliar nada. Então, é um vídeo que fica aí de graça pra vocês. Aí vem Saber, explodindo de ganhar dinheiro. Então, esses vídeos, situações como essa nos tornam investidores melhor. Nós precisamos lembrar desse fato aí que eu me lembrei há algum tempo, tá? Então, fica aí essa observação. O vídeo já tá enorme para Vivara, mas acredito que se você gosta da empresa, assim como eu gosto, você tá aqui até agora. Então, eu tô até voltando nos comentários anteriores aqui, só para ver como é que foi a reação, né? É, aqui, ó. Olha aqui no quarto trimestre. Ó. Contabilmente, teríamos um lucro um pouco menor, tanto para o trimestre quanto para o ano. Mas os ajustes com impostos e estoques fazem com que o ajustado fique com bons crescimentos desse indicador, tanto no trimestre quanto para o ano. Então, de fato, é algo que, que a empresa faz de muito com esse lance do imposto diferido. Então, aqui eu até destaquei, ó, no destaque 6. Ótimo trabalho com estoque. Então, tá fazendo aí, tem interesse em melhorar sua operação, tá fazendo com que o estoque seja melhor aproveitado entre lojas,
além do clássico de queimar produtos que não são vendidos para produzir outras peças. Então a peça está encalhada, eles voltam isso para a fábrica, produz de novo, produz outra coisa. Então, esse foi o resultado do quarto tri. Não foi um resultado ruim, né? Foi o market share e tudo mais. No terceiro trimestre, veio um resultado estonteante. Veio muito bom, olha só. Tá aqui. Então a margem bruta veio forte, né? Aí vem aqui a questão da geração de caixa, né? Estoques e contas a receber. Eu acho que eu comecei a avaliar a empresa daqui, né? Não, tem aqui. Tem aqui também, ó. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Então, mas aqui no quarto trimestre já dá pra ter um cheiro de, tipo assim, olha, ela tá fazendo um movimento com estoque. Eu não vou esperar isso daí. Não vamos, não vamos se encher de expectativa também, né? Então, enfim, é isso. Resultado de Vivara. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse vídeo demorou um pouco para ser realizado, mas está pronto. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo de análise de ações. Terminamos a nossa maratona de investimentos, nossa semana de análise de ativos. Nós voltamos na semana que vem com mais algumas empresas por avaliar, ok? Então, muito obrigado. Se inscreve nesse canal, deixa seu joinha. Hype esse vídeo se aparecer para você. Tamo junto. Um abraço.